E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. Bom, galera, nós estamos estudando os termos acessórios da oração, certo? Anteriormente, vocês já tinham estudado os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, e agora a gente está nos termos acessórios, né? Que são complementos nominais, aposto, vocativo. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o aposto e o vocativo. É um conteúdo que tem tanto na gramática quanto no livro de vocês. Então, vamos lá. Aposto e vocativo. Chamamos acessórios nesses termos, por quê? Porque eles não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Ou seja, os acessórios aí são os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais, o vocativo e o aposto. Significa que esses termos eles vêm para auxiliar, né, para complementar a informação, certo? Para dar mais detalhes. Porém, eles não são a informação principal, né? Como o próprio nome diz, eles são termos acessórios. Começando aqui pelo aposto. Então, considere a relação de sentido entre os elementos deste par. Nós temos astecas, né? Quem foram os astecas? Os astecas foram o antigo povo mexicano, não é isso? Então aqui a gente tem a frase, os astecas foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Aí nós temos aqui a segunda frase. Os astecas, aí vírgula, antigo povo mexicano, vírgula novamente, foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Então percebam, galera, que o aposto ele é um termo que explica algo que já foi dito anteriormente, certo? O aposto normalmente ele também pode vir isolado por vírgulas, como foi o caso aí, Antigo povo mexicano é o aposto. Antigo povo mexicano está fazendo referência aos astecas. É o mesmo que eu dissesse assim, Pelé, o rei do futebol, marcou mais de 1000 gols em sua carreira. Quando eu dissesse assim, o rei do futebol, isso seria o aposto, porque o rei do futebol faz referência, está se referindo ao Pelé. Então, galera, isso é aposto. Vamos olhar aqui nessa parte azul, o que é que diz? O aposto é usado para esclarecer, detalhar melhor o significado do nome ao qual ele se refere. Num ato de comunicação, utiliza-se o aposto principalmente para explicar, enumerar, resumir ou até mesmo especificar um outro termo. No caso aqui, antigo povo mexicano foi usado para especificar quem são os astecas, tá bom? Então, o aposto ele veio isolado por vírgulas. Vamos ver agora os tipos de aposto. Então, nós temos, primeiro, o aposto explicativo. Sempre o aposto, pessoal, vai ser esse que está com a letra azul, viu? O Everest, aí, o monte mais alto do mundo, tem 8.848 metros. Perceba que o monte mais alto do mundo está explicando o que é o Everest. Está fazendo referência ao Monte Everest. Está isolado por vírgulas, não é isso? É um detalhe que vocês podem prestar atenção. E um dos apostos mais comuns que tem são esses explicativos, né? Isolados por vírgula. Mas existem também outros tipos de aposto, viu? Vamos ver aqui o aposto enumerativo. Então vamos lá. O enumerativo. 2 países não assinaram o acordo, Brasil e Chile. Ou seja, aí ele vai enumerar quais são esses 2 países. O aposto é enumerativo porque ele está dizendo quem são os 2, né? Quem são os 2 países que foi citado no início da oração, tá bom? E de certo modo, né, o aposto enumerativo, ele também foi um pouco explicativo, né? Ele explicou quais foram esses 2 países, só que de um modo
enumerando, né? De um modo que ele foi enumerando quais são. Poderiam ter sido 3 também, aí ele ia enumerar, né? Brasil, Chile e tal país. Tá bom? Então esse é o aposto enumerativo. Detalhe que ele aí, ó, teve 2 pontos antes do aposto, tá bom? É uma dica legal também para ficar atento. Temos aqui um terceiro exemplo, que é o aposto especificativo. Esse detalhe, que agora esse aposto, ele não vem com vírgulas, tá bom? Mas não é por isso que ele vai deixar de ser um aposto. Até porque o aposto é um termo que explica outro termo, tá bom? Então, ó, o romance Senhora é de autoria de José de Alencar. Percebam que o termo Senhora é o nome do romance, tá bom? Então faz referência ao romance, certo? Apesar de que ele não tem vírgulas, ele também é um aposto. Só que aí nesse caso ele é um aposto especificativo, tá bom? Mas é como eu disse, na maioria dos casos, geralmente os apostos eles vêm isolados pela vírgula, certo? Os explicativos são mais comuns do que os especificativos. O que importa é, você tem que observar se o termo está explicando algo que já foi dito anteriormente. Aposto e a pontuação. Então vamos lá, ó. Entre o aposto e o termo aqui ele faz referência, geralmente há uma pausa que pode ser marcada no texto escrito por vírgula, 2 pontos, travessão ou parênteses. Aí nós temos, ó, Chico Buarque, compositor brasileiro, nasceu em 1944. Compositor brasileiro, né, fazendo referência ao Chico Buarque, foi isolado por vírgulas. Temos outro modelo. Soube que o Juventino, professor de artes, nasceu em Itajaí. Professor de artes, está explicando quem é o Juventino. Professor de artes aí é o aposto. Apesar de que ele não vem isolado por vírgulas, ele vem isolado aí por hífen, né? Por travessão aí. Tá bom? Vem isolado aí por 2 travessões. Temos um terceiro exemplo. Estudaremos 2 tipos de cartas. Aí 2 pontos, né? A pontuação tem aí 2 pontos, comercial e pessoal. Um aposto enumerativo, né? Temos mais um, ó. Quarto exemplo. Comprei bolsas, aí sapatos e roupas, tudo em promoção. Então, ó, bolsas, sapatos e roupas foi o que ele comprou, tá bom? É aposto também. Se o aposto individualiza ou especifica um termo, ele aparece sem pausa, ó. Fui à cidade do Rio de Janeiro. Apesar de que não aparece vírgulas aqui, né? Mas a gente sabe que ele também é um aposto, né? É o chamado aposto especificativo que a gente viu no slide anterior. Chegamos agora no vocativo. O vocativo é ainda mais fácil. O vocativo é você chamar alguém, é você interpelar alguém. É a palavra que você vai usar para se referir a alguém, para chamar a atenção de alguém. E outro detalhe, o vocativo ele pode vir em qualquer lugar da oração. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ele pode vir no final. E você vai ter facilidade de identificar esse vocativo, até porque o vocativo é a palavra que chama a atenção de alguém. Ó, o primeiro exemplo nós temos: filho, isso tudo um dia será seu. Ele está se referindo ao filho, né? Então, filho é o vocativo, é a palavra que ele usou para chamar o outro. Temos outro exemplo: isso tudo um dia será seu, filho. Então, de novo, ele está se referindo ao filho. Filho é o vocativo, é a palavra que ele usou para chamar o interlocutor, que é com quem ele está falando. Temos mais um exemplo. Ó. Isso tudo, filho, um dia será seu. Então, filho aí novamente é o vocativo. Então, o vocativo ó, vem no início, no final, no meio, tanto faz. Então, ó, sua função é a de interpelar o interlocutor. Professor, o que é isso? Chamar, galera, chamar o outro. Nos contextos em que, nos atos de fala, imagina-se um diálogo com alguém. Por estabelecer uma relação com a situação discursiva, o vocativo é um termo independente no interior das orações e períodos. Na estrutura sintática da oração, o vocativo é um termo à parte, isto é, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado.
Ele é o termo que eu uso para chamar a atenção de alguém. Simplesmente é isso. Análise sintática. Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes e estudar a relação existente entre elas. Então, quando a gente está fazendo análise sintática, a gente estuda a relação que existe entre as palavras, quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o núcleo do sujeito, quem é o predicativo, quem são os termos essenciais, os termos acessórios, complementos, adjuntos, tudo isso a gente estuda em análise sintática. Então, dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Termos acessórios da oração, que é o nosso foco da aula de hoje, né? Após compreender os termos essenciais da oração, que são, né, o sujeito e o predicado, a gente vai estudar os termos acessórios hoje. E são chamados assim porque eles não são rigorosamente necessários. Porque para entender uma oração, eu necessito do sujeito e do predicado, né, que é quem pratica e quem sofre a ação, tá bom? Os termos acessórios, eles, como o próprio nome já diz, né, eles ajudam para melhorar a compreensão, para deixar mais explicado, né? Então, não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Eles servem simplesmente para determinar, para qualificar, para especificar e também para modificar outros termos da oração. Há complementos para nomes, para verbos, né, que são os adjuntos e os apostos. Há também complementos que estão à parte da oração, como, por exemplo, os vocativos. Né? O vocativo é aquele que eu uso para chamar, para interpelar, para chamar o nome de alguém, certo? Complemento nominal. Já o complemento nominal é o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, completando assim o sentido desse nome. Pode ser substantivo, adjetivo, pode ser advérbio, tá bom? Por isso que ele é o complemento nominal, né? Agora a gente vai estar se referindo a nomes, a outras classes gramaticais que não sejam os verbos. No caso aqui, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Complemento nominal, ele completa, né, ele complementa o sentido do nome, conferindo-lhe uma significação extensa e específica. Nós temos aqui, meus filhos têm loucura por futebol. No caso aqui, o termo por futebol está explicando o que é essa loucura. Loucura é o nome, né? Loucura aqui é uma característica da pessoa, né? No caso aqui seria um adjetivo, né? Então, está completando o sentido de um adjetivo. Se completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um nome. Se completa o sentido de um nome, então é um complemento nominal. Perceba também que eles têm a presença aí de uma preposição, por, né, de por futebol. No segundo exemplo, de, né, de doença. No terceiro exemplo, da, que é da filha. Eles também são antecedidos por preposição, tá bom? Completam o sentido de um nome, loucura é o nome. No segundo exemplo, medo é um nome, não é um verbo, né? E orgulho também é um nome, não é um verbo. Então, todos eles completam sentidos de nomes. E todos eles são precedidos por preposição. Então, meus filhos têm loucura por futebol, é o complemento nominal de loucura. Tenho medo de doença contagiosa. De doença contagiosa está complementando o sentido da palavra medo, né? É do que ela tem medo. E Cecília tem orgulho. Tem orgulho de quê? Da filha. Da filha está completando o sentido do nome orgulho. Então, todos eles são complementos nominais. Muitas vezes, não sabemos se o termo que aparece junto ao nome regido de preposição é simples adjunta de nominal, né? Que é um mero termo acessório, né? Perfeitamente dispensável, não necessário, né? Por isso que ele é acessório, né? Uma vez que exerce uma simples função adjetiva, né? De nomes que não necessitam ser complementados,
Mas também a gente pode confundir, né? Se é um complemento nominal, que é uma parte integrante do nome, né? Ou seja, portanto, indispensável também à sua integridade semântica. Então, pode haver essa confusão, certo? Para saber se é adjuntante nominal ou se é complemento nominal. E por isso, a gente vai ver aqui algumas diferenças entre eles, nas situações de como a gente pode diferenciar esses termos. Então, vamos ver. Adjunto adnominal e complemento nominal. Então vamos lá, no primeiro exemplo nós temos: ela comprou um brinco de ouro. Eu percebo aqui de ouro está complementando o sentido da palavra brinco. Não é isso? De ouro é um adjunto adnominal, pois brinco, por ser de significação completa, não reclama complemento, ou seja, não necessita de complemento. Posso colocar, mas não é obrigatório, certo? Que venha integrar o sentido. Tipo, eu poderia simplesmente ler: ela comprou um brinco. Beleza, ia dar para entender perfeitamente. Ela comprou o brinco. Iria ter uma significação, iria ter um sentido aí, tá bom? Então, esse de ouro é só um termo acessório, certo? Não é necessário, não é obrigatório. Se eu não ler o termo aí de ouro, mesmo assim eu vou entender a frase, que é: ela comprou um brinco, tá bom? Então, aí o termo de ouro, ele é só um adjunto adnominal, certo? Agora, no segundo exemplo, ó, tenho medo de doença contagiosa. Perceba que a expressão, a frase aí, ó, de doença contagiosa agora é um complemento nominal. Por quê? Pois o termo medo, ele é um nome de sentido incompleto, porque se eu fizesse somente a leitura, tenho medo, automaticamente você ia perguntar, né? Tenho medo de quê? Né? Tem medo de quê? Quem tem medo de algo, de alguém. Não é isso? Então, essa expressão, tenho medo, ela precisa de complemento. E aí o termo de doença contagiosa é esse complemento. Então, ele é necessário, né? Então, quem tem medo? Quem tem medo de algo ou de alguém. Então, essa expressão de doença contagiosa vai ser um complemento nominal. Vai explicar qual é o medo que ela tem. Pronto, vamos lá. Ambas as categorias seguem o nome e podem ser acompanhadas de preposição. É importante lembrar, então, as suas principais funções. Complemento nominal, que complementa o sentido do nome, conferindo-lhe uma significação extensa e específica. Exemplo, ó, a prova do concurso é passível de revisão. E já o adjunto adnominal, ele acrescenta uma informação ao nome, certo? Essa informação, ela tem valor de adjetivo e, em princípio, ela é desnecessária para a compreensão da expressão. Exemplo, ó, os primeiros anos de vida foram tranquilos. Então, é outra diferença aí que a gente pode ver entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, tá bom? Aqui a gente tem um esquema, um mapa mental, certo? Que fica bom para vocês compreenderem, certo? Os termos da oração, ó. Nós temos a oração, né? Ela tem os termos essenciais. O que são termos essenciais da oração? São o sujeito e o predicado, tá bom? Sempre que você ouvir termo essencial da oração, é o sujeito e o predicado, é o mínimo e é o básico que eu necessito para realizar uma análise sintática, ok? Agora, ainda na oração, agora essa parte amarela, quando eu falo de termos integrantes, os termos integrantes podem ser o objeto direto e indireto, que são os complementos verbais, né? Podemos ter os complementos nominais, que a gente viu hoje um pouco sobre eles. Podemos ter o agente da passiva, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, todos eles são integrantes. Agora, quando a gente fala de termos acessórios, que a gente estava estudando hoje, a gente tem o aposto, né, que é aquele termo explicativo, que explica algo que já foi dito anteriormente.
Temos o vocativo, que é aquele que a gente usa para chamar a atenção de alguém, para interpelar. E temos os adjuntos, né? Adnominais e adverbiais. Hoje nós estudamos os adjuntos adnominais. Então, esse mapa mental é importante você fazer esse esquema no seu caderno, certo? E guardar na sua matéria de gramática, para sempre que você tiver dúvida, você consultar ele. Temos agora os complementos nominais. Vamos aqui revisar eles. O complemento nominal é o termo da oração que sempre, né, é precedido por uma preposição. Preposição, galera, pode ser o de, o a, o com, o em, o por. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio que sozinhos têm significado incompleto, tá bom? Necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto sem esse complemento, como, por exemplo, medo, devoção, dúvida, respeito, ciúme, longe, e entre outros. Exemplo, ó, eu tenho medo, né? Quem tem medo de alguma coisa, né? Aí, de escuro, é um complemento nominal. E, ó, precedido por preposição, a preposição de. Complemento nominal ou adjunto adnominal? Então, agora a gente não tem mais dúvida. Ó. O adjunto adnominal, ele é frequentemente confundido com o complemento nominal, mas aqui hoje a gente está diferenciando eles. O adjunto adnominal, ele é dispensável, né? Ele pode não estar na oração, que mesmo assim eu entendo a oração, tá bom? Sendo uma informação apenas acessória, né? Refere-se a um substantivo concreto e pode ser ou não precedido de uma preposição. Já o complemento nominal é uma informação obrigatória, sem ela a significação, o sentido, a semântica fica prejudicada, tá bom? O complemento nominal vem sempre precedido de uma preposição, é outra característica que já facilita para a gente poder compreender se é um complemento nominal, tá bom? E está ligado a um substantivo abstrato, né? A um adjetivo ou a um advérbio. Então, aqui na nossa sintaxe do período simples, nós temos aqui ó, os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, objeto direto e indireto, né? Objeto direto e objeto indireto. Temos o complemento nominal, certo? Temos predicativo do sujeito, predicativo do objeto e agente da passiva. E nos termos acessórios, nós temos adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. É mais um mapa mental aí para ajudar no estudo de vocês. Diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal, para ajudar também ainda mais no entendimento. Vamos ver. Bom, o primeiro critério é quando o nome exprime uma ação. Termo é o agente, adjunto adnominal. A acusação do vereador foi investigada pela polícia. E temos aqui embaixo, termo é o paciente, complemento nominal. A acusação contra o vereador foi investigada pela polícia. Então, ó, o exemplo de cima, nós temos um termo agente, ou seja, um adjunto adnominal. No exemplo de baixo, nós temos um termo paciente, ou seja, um complemento nominal. Segundo critério, quando o nome é adjetivo ou advérbio. Então, vamos lá. O termo que se relaciona a esse nome sempre será complemento nominal. Ó, seu amigo está descontente com nossa atitude. E a fazenda ficava longe da cidade. Ó, galera, de novo, também eles foram precedidos por preposição, né? Ó, com, da, tá bom? Então, ó, o termo que se refere, o termo que se relaciona a um adjetivo ou a um advérbio, ele sempre será complemento nominal. Então, essa dica aqui ajuda bastante para que você não se confunda mais.
E o terceiro critério que nós temos é quando o nome é substantivo concreto. Então, quando o nome ele é um substantivo concreto, o termo que se relaciona a esse nome sempre será adjunto adnominal. Eu falei, ele sempre será adjunto adnominal, o termo que se relacionar com o substantivo concreto, tá bom? Ó, as casas da vizinhança tinham quintais com lindas árvores. Então, os termos aí em vermelho são adjuntos nominais. Podem observar que eles estão relacionados com o substantivo concreto, tá bom? Bom, galera, então assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Você pode voltar de novo, certo? Para assistir, caso haja necessidade, caso alguma parte você não tenha entendido tão bem. Então é isso aí, agora vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!